Segunda questão agora. Vamos lá? Segunda questão. A eletrólise do cloreto de sódio fundido produz sódio metálico e gás cloro. Nesse processo, cada íon faz isso, faz aquilo e faz aquilo outro. E aí a gente vai discutir. Quando a gente fala de eletrólise, é importante você lembrar que na eletrólise eu preciso de uma condição. Eu preciso que hajam mobilidades de carga. Quero dizer, eu preciso de cátions, eu preciso de ânions. Então, para você obter cátions e obter ânions móveis dentro de um sistema, você só pode fazer isso de duas maneiras. A eletrólise, ela precisa da mobilidade de cargas, é uma condição obrigatória, e essa eletrólise só vai ocorrer se o nosso composto, geralmente iônico, estiver fundido, ou seja, ele passa para a fase líquida, ele é sólido, recebe calor e passa para a fase líquida, ou então em solução aquosa, tá ok? Então, compostos geralmente iônicos, ao passarem por eletrólise, eles precisam ter mobilidade de cargas. E eu repito, essa mobilidade de carga só pode ser obtida de duas maneiras: fundido ou então em solução aquosa. Quando fundido, disse que essa eletrólise é uma eletrólise ígnea, tá ok? Pelo uso de calor. Então você vai fundir o composto iônico, vai torná-lo líquido e essa eletrólise vai ocorrer. Lembrando que a eletrólise é um processo não espontâneo, tá certo? Se a eletrólise é um processo não espontâneo, então você deve esperar exatamente o contrário do que ocorria numa pilha, numa célula galvânica. Como assim? Ora, pessoal, o natural, o normal, é que o metal perca elétrons. Ele tem baixa energia de ionização, a tendência natural de um metal é perder elétrons. O natural de um ametal, por ter uma grande energia de ionização, é que ele receba esses elétrons. Ele tem uma grande eletroafinidade. Ele tem uma grande afinidade eletrônica, a tendência natural de um metal é receber elétrons. Na eletrólise, o que ocorre? O cátion do metal recebe elétrons e o ânion do ametal doa esses elétrons. Então você tem uma inversão da tendência natural da coisa. Mas o fundamento é o mesmo. Como assim? No caso do cloreto de sódio, estamos falando do cloreto de sódio. Eis aqui o cloreto de sódio na fase sólida, mas o cloreto de sódio na fase sólida não é capaz de conduzir corrente. Portanto, nós precisamos de uma substância capaz de conduzir corrente. E aí, esse cloreto de sódio na fase sólida, ele vai para a fase líquida, ele vai para a fase fundida. Ora, esse cloreto de sódio líquido, observe bem, ele vai se dissociar em cátion sódio e ânion cloreto. Então ocorre a dissociação do composto iônico. E quando inicia a eletrólise, quando essa eletrólise começa, o que vai acontecer? O nosso cátion sódio receberá elétrons, ele sofrerá redução, e o nosso ânion cloreto fornecerá esses elétrons, vai sofrer oxidação. Então a sua semirreação anódica, a reação que vai ocorrer no ânodo, no polo positivo da nossa eletrólise, vai ser o íon cloreto se convertendo na sua forma mais comum e estável e fornecendo elétrons. Ora, no cátodo, tá ok? No cátodo, agora o nosso polo negativo do processo, o íon sódio receberá esse elétron e se converterá em sódio metálico. 2 mols de sódio, 2 mols de elétrons, 2 mols de sódio metálico. Soma essas reações, observa bem, cloreto de sódio líquido com cloreto de sódio líquido, tá? 2 mols aqui, porque são 2 mols de íons, tá? 2 mols de um sódio com 2 mols de um sódio,
2 mols de cloreto com 2 mols de cloreto, 2 mols de elétrons com 2 mols de elétrons, o que vai sobrar? 2 mols de NaCl sólido se convertendo em sódio sólido e gás cloro, gasoso. Mas isso aqui já havia sido dito, já havia sido dado na questão. Isso já havia sido fornecido na questão. Entretanto, agora você tem uma noção da sequência de tudo que ocorreu. E dentro dessa conjuntura, com essa noção do que ocorreu, você vai destacar alguns pontos. Quais pontos são esses? Vamos lá. Na eletrólise ígnea, pela ação de calor, a primeira coisa que ocorre, não só para o cloreto de sódio, mas para qualquer substância, o composto iônico vai passar da fase sólida para a fase líquida. E isso gasta muita energia. É termodinamicamente inviável, mas tem que acontecer. Esse composto iônico na fase líquida agora sofre dissociação no seu cátion e no seu ânion. E uma vez dissociados, a eletrólise tem início. Essa eletrólise a gente também pode chamar de descarga. Ocorrerá a descarga. Descarga de quem? A descarga do cátion no ânodo, o eletrodo onde sempre ocorrerá a oxidação, tá certo? E a descarga no cátodo, que vai ser agora o quê? A reação de redução. A única diferença da pilha para a eletrólise são os sinais dos eletrodos. No ânodo, na eletrólise, esse ânodo é positivo, mas lá na pilha ele é negativo. O cátodo aqui, ele é negativo e lá na pilha ele é positivo. Mas repetindo, no ânodo ocorre a reação de oxidação, no cátodo ocorrerá a reação de redução. Lembre disso. Portanto, observando essas reações, essas semi-reações, vamos lá. A eletrólise de cloreto de sódio fundido produz sódio metálico e gás cloro. Produz sódio metálico e gás cloro. Muito bem. Nesse processo, cada íon, e aí você vai observar os íons, cada íon sódio recebe 2 elétrons. Ora, são 2 mols de íon sódio para 2 mols de elétrons. Portanto, cada íon sódio receberá 1 mol de elétrons. Cada mol de íon sódio receberá 1 mol de elétrons. É 1 para 1. Então, o item A, cuidado, ele é perigoso. Cada sódio recebe 2 elétrons? Não. 2 sódios receberão 2 elétrons. Portanto, cada sódio receberá 1 único elétron. Tudo bem? O item B. Cada cloreto recebeu 1 elétron. Gente, o cloreto não recebeu. O cloreto perdeu elétrons. Tudo jóia? O item C. Cada íon sódio recebe 1 elétron. Essa afirmativa é verdadeira. O item D. O cloreto perde 2 elétrons, não é cada íon perde 2. 2 íons cloreto perdem 2 elétrons. Portanto, cada cloreto perderá 1 elétron. E cada sódio perdeu 1 elétron, um equívoco. O sódio não perde elétrons, o íon sódio recebe esses elétrons, tá ok? Portanto, item correto, item C de casa.